Fala galera, hoje eu estou aqui para falar com vocês a respeito do espetáculo Malandragem Uma Longa Estrada. Como foi que surgiu a ideia, como foi colocar no papel, enfim. O espetáculo Malandragem, ele surgiu a partir de um sonho. Sonhei, por incrível que pareça, mas foi a partir de um sonho. E eu nunca tinha escrito um texto na minha vida assim. Então eu passei a ideia para os escritores da companhia, né, que eu faço parte da Cia Duarte. E os escritores, passei toda a ideia. Comentei com o nosso diretor, Adeildo Duarte, e ele falou, vamos lá. Então, fiz uma pesquisa para poder ajudar os escritores e tal, e entrevistei. Fui numa casa, num terreiro, né? E entrevistei os malandros que lá haviam e pesquisei, passei toda a ideia para os escritores. Então eles demoraram muito para escrever, né? E o nosso diretor pegou e falou assim para mim, se você não colocar essa ideia para fora, nós vamos cancelar o projeto. Então foi aí que eu sentei na frente do computador, comecei a digitar e as palavras foram surgindo. Com as ideias das pesquisas, das entrevistas e a parte do sonho que eu tive, consegui montar o primeiro texto. Mostrei até então para o nosso diretor, né? E ele pediu para fazer umas pequenas alterações. Até então o espetáculo só tinha 7 personagens. E foi aí que, com essas alterações, eu resolvi ter novas ideias e assim, foram surgindo, na verdade, novas ideias e novos personagens. Mandei mensagem para ele e perguntei, posso colocar mais alguns personagens? Ele pode. Foi aí que surgiu Zuzu, Madame Lacroix, Antônio Guzmão, entre outros. E nisso, de 7 personagens, o texto passou a ter 27 personagens. Entre as mulheres do cabaré, Madame Lacroix, Zuzu, Antônio Guzmão, os militares. E a história toda ela passava contando a trajetória de José Amadeu, de ninguém mais, ninguém menos que o Zé Pilintra. Afinal de contas, ele é juremeiro, ele é lá de Pernambuco e ele tem muita história para contar. O espetáculo a gente fala algumas coisas, não abrange, né, muito, mas a gente fez um compilado, na verdade, e contando a história de José Amadeu. Quando ele veio para o Rio, que foi na década de 40, enfim. E isso começa a retratar essa história, essa trajetória. A gente faz uma imersão à década de 40, com lindas mulheres no cabaré. Então, foi aí que em 2016 surgiu o espetáculo, ficou pronto em apenas uma semana o texto. Começamos a ensaiar, entre ensaios, produções e tal. O meu personagem é o principal? Sim. Foi eu que decidi? Não. Foi nosso diretor? Não. Foi uma questão espiritual mesmo, veio de outro plano espiritual. E esse detalhe eu conto depois com mais calma, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E ficamos em temporada em 2016 e 2017, em vários teatros, e conseguimos ganhar, assim, um público inesperado. Era teatro lotado, era casa lotada sempre. E nos rendeu o primeiro prêmio, que foi o Prêmio Boemia Carioca, que nos deixou imensamente felizes. Então chegou o momento, final de temporada 2017, nosso diretor Adeildo Duarte resolveu que deveríamos parar com o espetáculo, deixar ele descansar um pouco, né? Para que ficasse a saudade.
Então, no ano de 2025, né, ele resolve trazer o espetáculo novamente. Começaram os ensaios, novos atores, então um elenco novo, novos ensaios, nova proposta. E a proposta do ano de 2025 foi que não só José Amadeu fosse o principal, né, que chamassem atenção também para as mulheres dele, no caso Maria Teresa, Maria Navalha, e Dolores, Maria Padilha. Então, Yasmin Magalhães e Raíza Fernanda, né, elas se tornaram as minhas parceiras de cena. Não que os outros não sejam, tá, gente? Mas assim, elas são as principais por serem as mulheres de Zé Pilintra. E em maio de 2025, reestreamos Malandragem. E foi assim, surreal, casa lotada novamente, né? Que foi lá na Arena Chacrinha. Só que o nosso diretor, ele resolveu fazer umas alterações. Ele fez uma adaptação do texto, onde o Cabaré, a Antônio Guzmão, eles saíram do espetáculo. Zuzu também saíram do espetáculo e não fazem mais parte. Por quê? Porque ele resolveu trazer mais a questão da ancestralidade. O espetáculo que tinha quase 2 horas, agora tem 40 minutos, entre 40 minutos e 1 hora. Ele trouxe a ancestralidade, a parte um pouco mais... O espetáculo já falava sobre religião, né? Mas ele trouxe um pouquinho mais dessa realidade. Trouxe o jongo, trouxe a capoeira, né? E onde os personagens, eles buscam, né? Eles buscam mostrar como era antigamente essa questão, né? Poder mostrar as cantigas, enfim. Então, ele trouxe pra gente o jongo, trouxe a capoeira, entre novas canções também, novas cantigas, no qual agregou muito mais valor ao espetáculo. E com isso, tornou-se mais forte a energia, a sinergia, o convívio, a emoção do início ao fim. Tá? Nós não deixamos de contar a história de José Amadeu, nós não deixamos de dizer de onde ele veio, como ele veio parar aqui no Rio de Janeiro, né? E isso tudo foi feito com muito carinho, muita dedicação do nosso diretor e para com os personagens e com o elenco. Então, Malandragem, uma longa estrada, além de retratar a história de Zé Pilintra, ela procura trazer uma questão muito forte, que é a questão da religião, né? Porque muitos acham que o fato de religiões de matrizes africanas são somente para fazer o mal. E na verdade não é isso, gente. Não é isso. Cada entidade, ela tem um propósito, ela tem uma missão nesse plano, né? Nessa terra. Então, Malandragem está procurando mostrar isso. Os personagens, eles procuram trazer de forma real, tá? Porque quem assiste acha que cada ator está incorporado e na verdade não está. É um trabalho muito minucioso, muito bem feito. Então, Malandragem, ela veio para desmistificar essa história de que as religiões de matrizes africanas são para fazer o mal. E, na verdade, quem faz o mal é o ser humano, né, gente? Isso não podemos deixar de falar a respeito. Mas é papo para um outro vídeo, uma outra conversa, né? Então, assim, hoje eu só vim para fazer um convite para vocês. Venha com a gente,
Vem assistir Malandragem,